Bora lá, meu povo, rodada ajuda e Fortaleza pode deixar a zona de rebaixamento amanhã. Lesões de Moisés e Pochettino. Imprensa destaca evolução com Renato Paiva. Daverson revela mudança com o elenco. Notas sobre Diogo Barbosa, Matheus Pereira e Herrera. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. O Fortaleza já volta a campo amanhã, 8h30 da noite, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, contra a equipe da casa, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E quero te lembrar que este jogo é válido por uma rodada atrasada. A rodada de número... Vou até procurar aqui para não cometer o erro. A rodada de número 16 foi contra o Atlético Mineiro, que também foi adiado. A rodada de número 14 era o jogo contra o Grêmio, que foi adiado para o dia 29 de julho por conta do compromisso do Grêmio pelos playoffs da Copa Sul-Americana, onde a equipe gaúcha foi eliminada pelo Alianza Lima do Peru. Então, amanhã, 8h30 da noite, a bola rola para Grêmio e Fortaleza. É o único jogo que acontece amanhã. Na quarta-feira tem um outro jogo que também foi adiado desta rodada, que é Juventude e Vasco. Jogo importantíssimo que a gente tem que ficar de olho também. Os resultados desta rodada atual, né, que se encerrou ontem, foram muito bons para o Fortaleza. Fora a nossa vitória sobre o Bragantino por 3-1, outros resultados ajudaram o Leão na tabela de classificação. Não que o Fortaleza tenha saído da zona, mas a situação agora ficou menos difícil. Uma vitória amanhã por qualquer placar sobre a equipe do Grêmio não quebra só o jejum de nunca ter ganho na Arena do Grêmio, mas também tira o Fortaleza da zona de rebaixamento. Graças a Deus o Internacional conseguiu empatar ali no finalzinho do jogo contra o Vasco e o Leão agora pode ultrapassar inclusive até o próprio Vasco. O Vasco que, lembrando, joga na quarta-feira contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi e também no Rio Grande do Sul. O Juventude que perdeu para o Bahia por 3-0, ficou na 19ª colocação com 11 pontos, o Fortaleza é o 18º com 14 pontos, o Santos tem 15 pontos, é o 17º, mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro time fora da zona de abaixamento, que tem 15 pontos e é o 16º. O Vitória é o 15º com 17, não joga. E o Grêmio, nosso adversário, é o 14º também com 17. Se o Fortaleza ganha do Grêmio, ele iguala a pontuação, vai a 17 também iguala o número de vitórias, mas o nosso saldo de gols é menos pior do que o do Grêmio. Nós estamos com -5, o Grêmio tem -7. Então, se vencer por 1-0, o saldo de gols ajuda o Fortaleza a ultrapassar o Grêmio na tabela. Então, o Fortaleza iria para a 14ª colocação. Irá, se Deus quiser, né? Se ganhar do Grêmio, vai para a 14ª colocação e fica aí fora da zona de rebaixamento, indo para o jogo de domingo contra o Corinthians, 4 da tarde, na Neoquímica Arena em São Paulo, um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais aliviado. Então, vamos torcer, emanar energias positivas para que o Fortaleza vença o Grêmio e saia da zona de rebaixamento. E aí fica de olho no jogo do Vasco. Mesmo que o Vasco vença o Juventude, o Vasco ele iria, no caso, a 18 pontos, ultrapassaria o Fortaleza, mas aí o Fortaleza cairia apenas para a 15ª colocação, continuaria fora da zona de rebaixamento. O melhor resultado aí é o empate, porque o Juventude tem 11 pontos. Se ele ganha do Vasco, ele vai a 14 e ele também vai a 4 vitórias. Ele iguala-se ao próprio Vasco e ao Fortaleza no número de vitórias, mas ele ultrapassaria a equipe do Vasco. Deixa eu ver aqui. Não ultrapassaria a equipe do Vasco, por quê? Porque o Vasco tem 15 pontos, no caso, né? O Juventude tem 11, então o Juventude iria a 14, ficaria um ponto atrás do Vasco e também do Santos. Ele iria, no caso, para a 18ª colocação, caso o Fortaleza não vença ou não vença, no caso, a equipe do Grêmio. Se o Fortaleza empatar com o Grêmio, aí o Fortaleza ficaria também na 18ª colocação com 15 pontos, mas não poderia ser ultrapassado pelo Juventude, caso a equipe gaúcha vença o Vasco dentro de casa. Então, o melhor resultado aí é o empate entre Juventude e Vasco, e se Deus quiser, o Fortaleza ganhar da equipe do Grêmio
para sair da zona de abaixamento e ficar ali na 14ª colocação, indo para o confronto contra o Corinthians bem mais confortável. Então, resumindo tudo para vocês, é só ganhar. Eu sei que só parece fácil falar, né? Mas basta vencer a equipe do Grêmio por qualquer placar, que o Fortaleza não só sai da zona de abaixamento, como ainda vai para a 14ª colocação. E aí fica de olho no jogo do Vasco da quarta-feira, torcendo para que o Vasco não vença a equipe do Juventude. Se vencer, aí ultrapassa o Fortaleza na tabela de classificação, beleza? A imprensa repercutiu o DNA de Renato Paiva, que começa a se enraizar no Fortaleza. Segundo a imprensa, o Leão venceu o Bragantino com marcas de Renato Paiva e selou a união com a torcida na Série A. E isso foi muito importante, porque Renato Paiva teve uma semana livre e ficou nítido os primeiros conceitos implementados. Força na bola parada, foram 2 gols que nasceram assim, o primeiro e o segundo. Linhas altas, pressão que gerou o terceiro gol, além de forte marcação no meio campo, maior objetividade na troca de passes e uma transição muito rápida. O desenho tático teve leve ajuste no ataque, era 4-3-3, com a defesa armada no 4-1-4-1, e o próprio Kleberson, que estava de comentarista no Premier, notou isso durante o segundo tempo. As opções individuais também surtiram efeito, com Davidson marcando, Marinho sendo participativo, assim como Sacha e Luca Priol entrando bem no jogo. Outro detalhe, a intensidade foi notória, e nós vimos isso durante os treinos da semana, que a TV Leão divulgou alguns vídeos. Com mais compromisso do elenco na parte defensiva. Deste modo, o Fortaleza foi superior durante quase o jogo todo e teve a chance para ampliar, parando nas defesas do goleiro Lucão. Placar e desempenho são um sopro de esperança. Claro que ainda tem muito a evoluir, principalmente nas laterais, apesar de eu achar que o Diogo Barbosa tem se esforçado muito para entregar o melhor dele, mas ainda precisa entregar mais, e o Tinga, que não pode cometer falhas como aquele cometeu no lance do gol do Bragantino. Então, as laterais precisam evoluir. No mais, é torcer para o Leão seguir evoluindo cada vez mais, porque a imprensa disse que, fora quebrar o jejum, o Leão venceu e ganhou um fôlego na luta contra o Z4, e que o jogo coletivo foi extremamente importante e eficiente para traduzir o confronto em vitória para o tricolor do PC. Então, isso é muito importante. Analisar essas circunstâncias do trabalho do Renato Paiva, que teve uma semana cheia, são extremamente importantes. Renato Paiva, que na coletiva citou a frustração de Moisés e ponderou sobre a lesão. Temos que ir com calma. Vamos lá, o Moisés foi um que eu tentei contratar quando estava no León do México. Estamos em fase de tratamento e descompressão. Não vamos acelerar processos. Tudo tem seu tempo, ele está frustrado porque quer ajudar a equipe a jogar. Mas já disse que estou ansioso para ver o jogar. Paiva não comentou data de retorno, fez questão de ressaltar que será uma volta responsável e que o clube vai trabalhar o lado psicológico e a confiança do atacante Moisés. Moisés trata lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E aí o Paiva complementou: estou muito bem servido pelos extremos, mas ele é muito decisivo. Os jogos não pesam, mas nesse momento temos que ir com calma para ele não ter recaída. Vamos ser pacientes e responsáveis. Lesão em cima de lesão frustra muito o jogador. Quero que ele chegue consciente de que não há risco de lesão e não tem que ter medo. Vamos trabalhar essa parte psicológica também. Então tá aí, essa foi a atualização do Renato Paiva sobre sobre o Moisés, e tomara que o Moisés volte direitinho e que quando voltar, volte bem para ajudar o Fortaleza. Pochettino, temos uma informação extraoficial que o jogador vai passar por exames de imagem, mas tudo indica que houve uma lesão. Mesmo nos casos menos graves, esse tipo de lesão pode levar até 8 semanas de recuperação, e a gente torce para que não seja nada sério, que ele volte logo. Inclusive, hoje tem a Aero Lion a partir de 1 da tarde. Muito provavelmente o Pochettino não vai passar, nem ele, nem o Brites. Vamos ficar de olho. Cola com a gente na nossa live, tá? O link já tá criado desde ontem. Ativa o lembrete para você ficar sabendo a lista de relacionados e a gente atualizar você sobre quem viaja para Porto Alegre. Lembrando, 1 da tarde estaremos ao vivo direto do aeroporto. Cola com a gente, beleza? Daverson celebrou vitória e comentou diferenças entre Paiva e Vojvoda. Essa foi uma aspa forte, porque muita gente discutiu sobre essa fala do Daverson. Deixa eu trazer aqui a fala primeiro. Abre aspas. O torcedor, ele é apaixonado pelo clube e o jogador acaba gostando, criando um vínculo. Todos os clubes que eu passei praticamente foram assim no começo. E acabou que depois ganhou um vínculo com um carinho, um amor. Então sou muito grato para os torcedores que me apoiaram e os que criticaram. A crítica me fez evoluir, isso é muito bom. Eu não critico nenhum torcedor pelo amor, pelo carinho que a gente tem pelo clube. Muito obrigado pelo apoio que deram ontem no PC, também com a gente. Isso é muito importante, nos incentivou bastante e fico muito feliz. Foi a fala dele sobre as críticas e sobre o gol que ele fez, que tira um peso, querendo ou não,
pressão em cima do jogador. E aí ele fala da diferença entre a comissão de Paiva e Vojvoda. Cada comissão tem sua forma de lidar com os jogadores, né? Quem me trouxe foi o Vojvoda e eu sou muito grato por tudo que ele me proporcionou. Infelizmente o futebol é assim, são ciclos. Infelizmente saiu um treinador que é ídolo no clube, de tantos títulos que ganhou aqui. O Paiva tem outra forma de jogar, de exercer seu trabalho com o grupo que ele tem. Começou tudo do zero. Então todo jogador está querendo mostrar todo o seu desempenho e aconteceu o que aconteceu. A forma dele jogar é diferente da do Vojvoda e encaixou desse jeito com os jogadores a outra tática. Agora levantar a cabeça que tem muita coisa pela frente, completou o jogador. Então assim, galera, a gente tem que olhar o lado positivo disso. Tá? Eu acho que a gente tem que olhar pro lado de que o time encaixou e acabou. Não tem que ficar lamentando, mas o elenco quis derrubar o Vojvoda. Que seja, entendeu? Se tiver sido, tanto faz. Eu quero saber que agora tá funcionando com o Paiva. O Fortaleza está acima de treinador, o Fortaleza está acima de jogador, certo? Então assim, o que importa, com todo respeito ao Vojvoda, que a gente ama de coração e respeita muito, é um ídolo do clube, mas a gente tem que se importar com agora, galera, de verdade. Então, pra mim, importa muito mais que o elenco encaixou e tá funcionando com o Paiva do que ficar lamentando que não deu certo com o Vojvoda. Mas essa é a minha opinião e claro que eu respeito as opiniões contrárias da galera. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Diogo Barbosa, segundo algumas opiniões, fez uma partida bacana contra o Bragantino, seguro, sempre bem posicionado, defendendo e atacando bem. Porém, ainda não é o suficiente para ser o melhor do Diogo Barbosa no Fortaleza. A gente precisa demais do Diogo Barbosa. Matheus Pereira, mais uma partidaça, qualidade absurda nos passes, visão de jogo e já deixando o gol dele contra o Bahia. Encontrado na segunda divisão da Espanha, mas jogando como craque de elite. Titular absoluto, né? Que acerto do Fortaleza. Herrera mostrou que merece uma sequência, foi muito bem, tem drible, sabe conduzir a bola de sobra, finaliza muito bem, tem futuro. Acho que merece mais chances, quem sabe até no lugar do Breno Lopes, tá bom? E o Davidson, né, que a gente critica quando merece e elogia quando é merecido. E fez uma partidaça também contra o Bragantino, muito bem, pressionando os zagueiros também para conseguir a recuperação da bola. Foi muito bem, fora o gol, o Davidson merece sim um destaque muito importante. E você? Quais foram as suas avaliações gerais, no coletivo, no individual? Por favor, comenta aqui abaixo. O feedback de vocês é sempre muito importante e cola com a gente na live do Aerolion, 1 da tarde, o link já está criado, ativa o lembrete e vamos embora que vai ser muito bacana, o último Aerolion do Expresso, hein? Cola com a gente que na live eu vou te contar o motivo. Bom, meu povo, é isso o videozinho, hoje não tá saindo no horário tradicional, mas tá saindo, curtiu, deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal, compartilha, 1 da tarde tem Aerolion e eu te espero lá, o link já está criado, ativa o lembrete, beleza? Mais tarde tem live também às 18h15 e o link já tá criado pré-jogo de Grêmio e Fortaleza. Valeu, falou e tamo junto!